E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo, não é isso? Não abandonei a agrofloresta não, tá, pessoal? É porque o João Paulo é um só para muitas coisas. Aí acaba que algumas dessas coisas vão ficando, o tempo vai passando e você nem vai vendo, né? De repente, passam 15 dias, um mês, sem a gente gravar. Mas é isso, hoje são 19 de outubro de 2021. A gente está aqui na estação seca do ano, que geralmente tem início no final de agosto e perdura até meados de janeiro do ano seguinte. É claro que em anos normais, nesse período nós temos as chamadas trovoadas, que são chuvas fora de época, ou melhor, fora de época. Também poderia dizer que são de sua época, porque são chuvas diferentes daquelas chuvas próprias do período chuvoso, né? Então são chuvas mais torrenciais, com um índice pluviométrico um pouco elevado, mas que se precipita todo de uma vez só, às vezes uma tarde, 2 dias no máximo. Há relatos de que no passado essas chuvas elas ocorriam com mais intensidade. As chuvas de trovoada aqui ocorriam de até 3 dias acontecia, né? Então mudava-se naqueles 3 dias, mudava-se para chuva mesmo. Isso vem mudando, né? Já sinaliza para a gente que há uma mudança que vem transformando isso aí, né? E aconteceu já há muitos anos, e aqui e acolá acontece, né? De não chover. A gente passar toda uma estação seca, do final de agosto de um ano até janeiro do ano seguinte sem uma chuva sequer. Eu fico analisando nos noticiários, por exemplo, que ali no sudeste, no sul, uma parte do centro-oeste, naquela região bem agrícola, e também naqueles mananciais ali que fazem o abastecimento das usinas hidroelétricas, quando se passa 2 meses, né, 15 dias, às vezes pode ter até alguém aqui desse canal que seja dessa região e pode dizer se João Paulo está falando a verdade ou não. Mas muitas vezes o pessoal dessa região considera 15 dias sem chuva como uma seca, né? Como uma estiagem prolongada. Aqui no Nordeste, esse termo estiagem prolongada é utilizado para designar 6 meses, 7 meses, né? E seca, a gente usa a terminologia seca para definir, por exemplo, quando se passa de um ano para outro, sem que naquele período que seria normalmente de chuva, hajam essas chuvas, né? Então a isto nós chamamos de seca, né? Tomara que não venha tão logo. Mas nós sabemos que ciclicamente a seca é um fenômeno natural aqui da região semiárida que está presente no nordeste do Brasil e ali no norte do estado de Minas Gerais, né? Então a seca é um fenômeno do clima próprio, do clima semiárido, né? Que ocorre num ciclo, num período de tempo, de tempos em tempos. O que nós temos percebido é que nas últimas décadas, a cada vez entre um ciclo de seca e outro, o espaço tem sido cada vez menor, isto é, tem havido mais secas, o intervalo entre uma seca e outra tem sido reduzido. E as secas têm acontecido de modo mais intenso, são secas que judiam bastante. Aqui na agrofloresta de São Miguel Arcanjo, mais especificamente na área 1, que é uma área onde eu nem muitas vezes tenho gravado, eu tinha diversas plantas lá, muitas mesmo. E aí depois da seca, de um grande período de seca, né, um fenômeno assim extraordinário que extrapolou os limites comuns de períodos de seca aqui na nossa região, né? Nós tivemos, parece-me que de 2012 até 2017 na seca. Tem uma abelhinha aqui, um arapuá, querendo participar do vídeo, né? Então nós tivemos esse período de seca de 2012 até 2017.
Então, nesse período, a área 1 da agrofloresta, ela foi bastante danificada, né? Muitos dos meus exemplares morreram. Ficaram apenas as plantas mais resistentes mesmo, dentre elas os cajueiros, né? Que o cajueiro é uma planta brasileira, né? Ali do bioma cerrado, e também tem algumas espécies do litoral, né? E ele acabou resistindo, né? Mas em compensação, uma série de outras plantas frutíferas que eu tinha por lá se foram todas, né? Então, no advento de alguns anos com mais chuva, de 2017 para cá, foi quando eu comecei a estender aqui para essas outras áreas agrícolas, né? Porque até então eu só trabalhava na área 1 com frutíferas e na área 2 com palma forrageira. Então, depois do retorno das chuvas em 2017, eu iniciei o trabalho aqui nesta área, que é meu xodó, que é a área 3 da agrofloresta de São Miguel, né? E já estou na área 4 aqui embaixo, né? Onde eu implementei algumas pessoas. Eu fiz alguns vídeos desde o final do ano passado, passando pelo começo desse ano, né? Mostrando as transformações primeiras da área 3, ou melhor, da área 4, né? Onde eu implantei abacate, café, manguito, catolé, goiaba, né? Então eu estou na esperança de que venha realmente essa trovoada, porque a função da trovoada é permitir que as plantas elas sobrevivam, as plantas, as árvores, elas sobrevivam nesse sistema de sequeiro, né? Sistema de sequeiro é aquilo onde não tem irrigação, né? Então a trovoada ela tem essa finalidade de promover a continuação da sobrevivência, ainda que vegetativa, dessas plantas, né? Valendo destacar que algumas das plantas, ao receberem, algumas espécies, ao receberem a incidência da trovoada, elas floram, né? Que plantas são essas? É o cajueiro. O cajueiro precisa da trovoada para florar e sustentar o maturi, que é o frutinho, o caju, né? E a castanha, né? Mais especificamente a castanha, que é o fruto, na verdade, e o que nós chamamos de fruto do caju é um pseudofruto, é um falso fruto, na verdade é um pedúnculo, né? Então o fruto do cajueiro, na verdade, é a castanha, né? Uma curiosidade aqui para vocês. Então o cajueiro é uma planta que necessita dessa trovoada quando ele é cultivado no sistema de sequeiro. Assim como essa danadinha aqui, ó, a manga, ela precisa desse estímulo da trovoada. O café, ele já até emite os botões florais. Eu estou aqui com 100 pés de cafés nessa área 3 e eles estão todos com os pequenos botões florais que eles ficam fechadinhos ali, dormentes. Quando a trovoada cai, há um despertar da planta e essas flores abrem, né? E aí vão esperar, elas abrem, são fecundadas, e aí se tiver sido uma boa quantidade de água no solo dessa chuva de trovoada, ele vai se mantendo. Se não, ele necessita de uma segunda trovoada para granar, né? Crescer os grãos do café e chegar ao ponto de colheita alguns meses depois, né? Então, o sistema de sequeiro é um desafio. Nem todo mundo hoje em dia tem coragem de produzir em sequeiro. No meu caso, não é coragem. No meu caso, foi o desafio que me foi dado. Ou eu produzia assim, ou eu começava. Eu tenho até planos de um dia conseguir um poço artesiano, ou então, sei lá, uma dessas tecnologias alternativas, uma cisterna calçadão, não sei, para promover o bem-estar dessas minhas plantas, né? Oferecer a elas na estação seca pelo menos o suficiente para elas se manterem, para eu não ter que ver as plantas que eu faço transplantio com tanto zelo, com tanto afinco durante a estação chuvosa, morrerem na estação seca, né? Então eu tenho essa esperança, mas no momento da instalação, no momento inicial da minha ideia de agroflorestar, eu não possuía e não possuo ainda um reservatório de água ou uma fonte de água, que seria, no caso, um poço artesiano, né? Então, é de sequeiro mesmo. Então, como eu disse a vocês, vejam aqui, ó,
Tenho aqui o café catuai. Vejam, deixa eu ver. Ó, isso aqui, ó, são os botões florais. Esses botões florais aqui, eles estão aguardando a chuva de trovoada. Se der uma trovoada aqui, ele fica alvinho de flor, né? Tem até uma música muito bonita, meu cafezal em flor, quanta flor, meu cafezal, né? A goiaba também precisa, enfim, todas as plantas em sistema de sequeiro, elas necessitam. Então vejam aí, né? Essa é a imagem da área 3 na estação seca do ano, né? Para a gente não mostrar somente a época chuvosa. Então, para quem tinha curiosidade de ver como é que fica a agrofloresta na época seca, é mais ou menos assim. E, infelizmente, ainda seca mais, viu? A gente está em outubro, ainda tem muitos meses, muitos dias de sol causticante, de incidência de raios solares bem intensos, pouca possibilidade de precipitação pluviométrica e, consequentemente, as plantas tendem a sofrer assim no sistema de sequeiro. Agora, uma das vantagens do sistema agroflorestal é que a cobertura do solo, que a junção e a variedade de tantas espécies juntas, elas se ajudam, né? Formam meio que um sistema, né? E nesse sistema, as plantas ajudam também nesse aspecto, elas se ajudam. O ambiente é propício para que elas resistam mais a esse longo período de estiagem que é natural aqui do sertão pernambucano, do semiárido nordestino como um todo, né? Então, agradeço a vocês que tiveram paciência, que esperaram o lançamento de mais um vídeo aqui no canal, né? Muito obrigado a quem curte, a quem compartilha, a quem pergunta, a quem questiona, né? Isso tudo faz com que a gente cresça em aprendizado, cresça em ideias para futuras publicações, né? E assim a gente vai vivendo e trabalhando. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo momento aqui no canal JP Agricultura.